todos aqui presentes, muito boa noite. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, que a inteligência suprema do universo é a causa primária sobre todas as coisas. Vamos agradecê-lo por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para podermos nos instruir, para nos cuidarmos do nosso futuro, do nosso próximo desencarne. Enfim, Senhor, nos proteja, permita que os bons espíritos, os mentores do mundo espiritual, neste momento, possam estar nos auxiliando, nos inspirando e visitando também, Senhor, os hospitais neste momento, os leitos, todos os leitos, as enfermarias, socorrendo todos aqueles que estão neste momento suplicando por misericórdia, por uma ajuda, e também por aqueles que ainda não conseguem pedir, não aprenderam ainda a se socorrer das bênçãos que Deus nos envia. Neste momento também pedimos, Senhor, que a espiritualidade desta casa possa iluminar a nossa companheira, que a partir deste momento vai poder nos passar lições que podemos guardar para o resto da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Creio que muitos ainda não me conheçam. Meu nome é Marli e eu sou uma trabalhadora aqui da casa, tá? Nas segundas-feiras, né? Então, às vezes eu venho também de terça. Então, muita gente aqui eu também não conheço. Então, gente, nós hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que eu escolhi para falar desse capítulo é o orgulho e a humildade, que consta nas instruções dos espíritos, tá? Então, a gente vai começando, né, que na visão espírita, o orgulho e a humildade, eles são considerados duas forças opostas. Eles atuam na nossa evolução individual. De que maneira? Eu vou explicar. O orgulho é um sentimento de vaidade, de superioridade, né? E em relação aos outros, a pessoa que é orgulhosa sempre se acha melhor que todos. E isso leva ao egoísmo também, e à dificuldade de reconhecer os próprios erros. Quem é orgulhoso não consegue reconhecer os seus erros, né? Então, como consequência, o orgulhoso pode se tornar arrogante, né, muitas vezes, e incapaz de aprender com os outros, porque ele acha que ele sabe, que ele é melhor, né? Então, ele não consegue aprender coisas excelentes. Às vezes, até com uma pessoa sem cultura nenhuma, você aprende alguma coisa, né? E aí, o progresso espiritual de um orgulhoso gera sofrimento até, porque no fundo, ele é uma pessoa infeliz. Então, como o orgulhoso é visto como um dos maiores obstáculos à evolução, né? E também esse sentimento afasta esse indivíduo orgulhoso de Deus e também da prática do bem, porque o orgulhoso não é muito
dado a fazer o bem. Ele pensa muito nele, porque ele é egoísta também, né? Já a humildade é uma virtude que leva o indivíduo a reconhecer suas limitações e a aceitar também a vontade de Deus. E de que maneira, né? Perdoando, amando o próximo também, e sempre buscando o progresso moral e espiritual. E na visão espírita, a humildade, ela é considerada o caminho para a perfeição. É onde a gente começa a evoluir, quando a gente percebe que a gente pode ser humilde, né? E isso abre as portas para o nosso aprendizado e dá uma paz interior muito grande e aquela aproximação divina, né? Com o nosso ser superior, que é Deus. Então, nós podemos transformar o orgulho em humildade, através do quê? Do autoconhecimento. Quando a gente se olha para dentro de si mesmo, né? E acaba enxergando aqueles pontinhos, né, que a gente precisa melhorar. E também reconhecendo, né, que a gente está errando, que a gente está falhando. E isso é uma busca para a prática do bem, com certeza. Às vezes é demorado, às vezes a gente já é assim desde pequeno, né, na escola, e depois a gente cresce, se torna adulto e continua nessa visão, né, da vida, com esse orgulho. E sempre acontece alguma coisa na vida da gente, porque Deus é maravilhoso, né? Ele coloca situações para que a gente possa melhorar. E quando a gente recebe um baque, a gente repensa a vida e começa a sair um pouco daquele caminho do orgulho, né? Muitas vezes é por aí. E Jesus, para nós, ele foi apresentado como um exemplo de humildade, exemplo máximo de humildade, né? E de todas as virtudes, né? Ele possuía todas elas, né? E demonstrava um amor incondicional a serviço do próximo. Vejam que Jesus estava sempre disposto a ajudar, né? E ele nunca cobrava por nada pelos ensinamentos, pelas curas que ele fazia. Jesus era o símbolo da humildade, da paciência, todas as virtudes que a gente conhece, né? Jesus possuía, porque ele era um espírito de luz. Ele foi um espírito que demorou mais de 1000 anos para poder se aproximar da Terra, devido à vibração dele tão diferente da nossa, né? Ele não conseguia, o espírito dele não conseguia pairar aqui na Terra. Então, vejam que ele se esforçou muito para poder vir nos ensinar as leis do amor e trazer todos os benefícios que nós, até hoje, né, estamos aí aprendendo com ele, né? A gente não consegue fazer tudo o que ele fazia. E no Espiritismo, a humildade é considerada o fundamento de todas as virtudes. E é essencial para o nosso progresso espiritual também, porque ela nos leva à paz interior. É tão bom quando a gente consegue fazer algo, praticar o bem, né? Fazer algo em prol de pessoas que precisam. E a família também, né? A gente está ali para ajudar. É tão bom que isso causa em nós uma paz interior muito grande. E isso é amor ao próximo, né? E nos leva a buscar também com isso a nossa evolução espiritual.
E ao desenvolver a humildade, nós aprendemos a lidar com as nossas limitações. Nós, no fundo, sabemos o que mais a gente precisa aprender, né? Que a gente ainda é limitado em muita coisa. E aí a gente vai buscar a nossa transformação interior dessa forma, se a gente é uma pessoa humilde. Então, o orgulho é um obstáculo para o progresso. A pessoa não progride quando é orgulhosa. E a humildade, pelo contrário, né, a humildade é a chave para a nossa evolução espiritual. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, o que ela diz? Ai, gente, desculpe, eu me enganei, né? Ela reconhece naquele momento, quando alguém aponta um erro dela, nossa, eu me enganei, desculpe. Porque a intenção dela é o quê? É aprender. A intenção dela é crescer, né? Sempre. Mas, quando um orgulhoso comete um erro, o que ele diz? Ah, não foi minha culpa. Ele sempre acha um jeito de colocar um culpado para aquela situação, porque ele nunca assume os seus erros, nunca. E a gente conhece muitos dessa forma, principalmente no nosso redor, na nossa família, né? Sempre tem alguém mais orgulhoso e a gente reconhece isso. Mas a gente tem que ser sempre exemplo, né? A gente não pode ficar criticando, apontando o dedo. A gente tem que dar exemplo, que é assim que a pessoa aprende. Então, nesse caso, né? O orgulhoso sempre se acha acima de qualquer outra pessoa, porque ele jamais erra. Na cabeça dele, ele jamais erra. E aí, se a gente pedir alguma coisa para uma pessoa humilde, a gente pode notar como ela está sempre pronta para ajudar. Mas, se a gente pede algo para um orgulhoso, ele sempre estará ocupado. Ele não pode ajudar. Pode perceber, nunca pode. E aí, a pessoa humilde, ela enfrenta qualquer dificuldade, né? E sempre vence os problemas, porque é uma pessoa que está sempre com Deus no coração. E não há nada melhor do que ter esse suporte de Deus. E quando a gente vai, assume alguma coisa, fala, será que eu vou conseguir, né? Mas a vontade que a gente tem e a força que Deus nos dá, a gente vai em frente e consegue fazer aquilo que a gente se propõe, né? A gente sempre vence. Já o orgulhoso dá desculpa. E ele não dá conta de suas obrigações, mas ele também não reconhece isso. E a pessoa humilde, ela se compromete e cumpre. Tudo que ela promete para os outros, ela cumpre. Porque ela tem aquela vontade, né, acima de tudo, de ajudar. Já o orgulhoso, ele se acha perfeito, então ele não se aproxima, né? Sendo que o humilde diz assim, eu sou bom, mas não tão bom como eu gostaria de ser. Quem é humilde sempre reconhece que a gente tem mais a aprender, a gente não sabe tudo nessa vida. Sempre a gente tem algo a aprender. E aí, o orgulhoso, ele não colabora, né? Ele não colabora nunca, nem nesses momentos. E o humilde diz assim, deve haver uma maneira melhor de realizar as coisas.
E eu vou descobrir, quando ele não consegue fazer algo, ele acha que ele não vai conseguir, ele vai em frente, acha que ele vai conseguir, ele tem aquela ideia fixa que vai conseguir melhorar, que vai conseguir, se empenha, né, e vai atrás daquilo que ele precisa realizar. Já o orgulhoso afirma assim: eu sempre fiz assim e eu não vou mudar meu modo de fazer. Vocês, com certeza, já viram pessoas assim que diz: eu sou assim e não vou mudar. Não é? Não adianta vir com esse papo, porque eu sou assim. Você está me vendo? Eu sou assim, eu não vou mudar. O orgulhoso age dessa forma, né? Enfim, né? Como se pode perceber, o orgulho impede a evolução das pessoas. Esse que fala que não vai sair do pedestal nunca, ele vai sofrer a vida inteira e não vai perceber. Vai ficar revoltado até contra Deus, porque não percebe, né? E o orgulho impede a evolução dessas pessoas. Já a humildade, que é a chave, né, que abre as portas da perfeição, está sempre aberta para o conhecimento, para o aprendizado. E vocês sabem, agora eu vou colocar uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabem por que o mar é tão grande? Eu vi num livro, tá? Por que o mar é tão poderoso, tão imenso? Porque, gente, ele foi humilde o bastante para se colocar a alguns centímetros abaixo dos rios. E os rios desaguam no mar, os principais rios desaguam no mar. E sabendo, né, receber as águas dos rios, o mar se tornou muito grande. E se quisesse ser o primeiro e ficar acima de todos, né, os rios, ele não seria o mar, porque ele não iria receber a água dos outros. Ele seria o quê? Uma ilha, e certamente ficaria isolado. Então, vocês percebem como a natureza nos ensina. Em todos os pontos de vista, os animais nos ensinam. Vejam um cão, por exemplo, como ele é fiel, né? Ele mostra para a gente uma fidelidade incrível e ele perdoa qualquer coisa que você faça para o seu cachorro. Em seguida, ele pula em você, ele abana o rabinho, ele te ama incondicionalmente. Esse é o perdão divino. Então, gente, para finalizar, eu trouxe, como eu de costume, uma historinha. E eu vou contar para vocês. O título da história, eu vi nessa história um símbolo de humildade. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. O título dela é: Você pode fazer a diferença. Você pode ser melhor, né? E aí ela conta a história de uma professora chamada Senhora Thompson, que no seu primeiro dia de aula naquela escola, ela parou em frente aos seus alunos da 5ª série primária e, como todos os demais professores, ela disse para os alunos que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isso era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. A professora tinha observado que esse Ted, ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer, olha só, em dar notas vermelhas para corrigir as provas desse menino e os trabalhinhos que ele fazia. Ela sentia prazer de dar nota baixa para ele. E aí, quando iniciou o ano letivo,
era pedido a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas pelos outros professores dos outros anos. E como ela estava chegando lá naquela escola, ela não conhecia todos os alunos, né? Aí essa senhora Thompson deixou a ficha do TED por último, foi lendo dos outros. Mas quando ela leu a do TED, foi uma grande surpresa. A professora do primeiro ano escolar do TED tinha anotado o seguinte: TED é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão perfeitos em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. Ela já levou um baque quando leu isso. Aí a professora do segundo ano escreveu assim: TED é um aluno excelente e muito querido por seus colegas. Ele tem estado muito preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e está desenganada pelos médicos. E a vida em seu lar está sendo muito difícil, tadinho. E da professora do terceiro ano, tinha uma anotação assim: a morte da mãe do TED foi um golpe muito duro para ele. Ele procura fazer o melhor, mas o seu pai não ajuda, não tem interesse. E logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providência para ajudar o TED. Aí vem a professora do quarto ano, ele estava no quinto. Vem a professora do quarto ano e fala assim: TED anda muito distraído, não mostra interesse nenhum pelos estudos, tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal, porque isso aqui se passa no estrangeiro, né? As aulas lá são em épocas diferentes das nossas, né? Na época do Natal eles têm aula. Então, na época do Natal, os alunos haviam dado para ela presentes, todos decorados, papéis coloridos, né? Mas o TED, que estava, né, daquele jeitinho, ele levou para ela um presente enrolado num papel marrom de supermercado, bem mal embrulhado. E lembrou-se que ela abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver que o TED deu para ela era uma pulseira, faltando algumas pedras, e um vidro de perfume pela metade. E apesar das piadas que as crianças fizeram, ela disse que o professor, o presente era preciso, e pôs a pulseira no braço, né? E um pouco de perfume sobre a mão. Ela quis mostrar para o TED que ela estava gostando muito do presente que ele deu para ela. E naquela ocasião, o TED ficou um pouco mais na escola, como de costume, porque, tadinho, né, ele recebeu uma mínima atenção da professora. E lembrou-se ainda, a professora, que o TED lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Logicamente, aquele perfume tinha sido da mãe e a pulseira também, né? E naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por um longo tempo, de vergonha, de arrependimento. Em seguida, ela decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente ao TED. E com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, o TED saiu-se como o melhor aluno da classe.
Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma notícia que o Ted lhe dizia que era a melhor professora que ele teve na vida, porque ele havia mudado de escola, né? E 6 anos depois, ela recebeu outra carta do Ted contando que ele havia concluído o 2º grau e que ela continuava sendo a melhor professora que ele teve. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Theodore Studart, seu antigo aluno, mais conhecido como Ted. Ele se formou em medicina. Mas a história não terminou aqui. A senhora Thompson recebeu outra carta em que o Ted a convidava para o seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ela ganhou dele e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ted lhe disse ao ouvido: Obrigado, senhora Thompson, por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença, que eu posso ser melhor. Mas ela, com os olhos marejados, sussurrou baixinho para ele: Você está enganado, Ted. Foi você quem me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci. Eu achei tão lindo essa demonstração de humildade dela, né? Maravilhosa, porque ela sentiu, né? Naquele momento, ela mudou os planos dela de estudos e ela conseguiu o que tanto fez bem para esse menino. Ele se tornou até um médico. Eu fico até emocionada. Gente, então, adorei compartilhar essa história com vocês. Foi comprida, né? Mas acho eu que valeu a pena. E agora, diante de tantas vibrações boas desta casa, né, que a gente recebe durante todo o tempo em que a gente fica aqui sentado, assistindo o Evangelho, os bons espíritos estão aqui, espargindo os bons fluidos, as boas intuições, para que todos vocês, ao retornarem às suas casas, estejam aptos, né, a seguir esses ensinamentos. E assim, diante de tantas benesses que aqui nós recebemos, nós vamos agora, em retribuição, fazer as nossas vibrações de amor. Então vamos vibrar muito amor pelo nosso planeta Terra, que no momento está doente. Esse planeta que está com muitas guerras. Vamos vibrar muito amor para que esses governantes cessem essas guerras, que eles percebam o mal que estão fazendo e levantem a bandeira da paz. Vamos vibrar muito amor por todos que estão acamados, hospitalizados, também pelos mutilados das guerras. Vamos vibrar muito amor por todos esses que necessitam tanto de carinho, de compreensão. Vibrar também muito amor pela natureza, pelos animais e vibrar para que todos nós possamos ser cada vez mais conscientes em preservá-los. Vibrar também muito amor pela nossa família, principalmente por aquele familiar com o qual a gente tem tantas dificuldades de relacionamento. Vamos vibrar amor para essa pessoa neste momento. E agora fazer uma vibração especial por nós mesmos, para que estejamos sempre prontos para o entendimento,
prontos para renascer para o conhecimento e possamos ser cada vez mais felizes nessa vida. E assim nós vamos encerrando a nossa pequena e humilde reunião. E agora eu vou fazer a prece da fraternidade, para que todos os povos sejam mais unidos. Jesus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos pela paciência que tiveram de me ouvir. E agora nós vamos chamá-los para o passe, tá? Permaneçam aí sentados que nós vamos indicando, tá bom? Obrigada.